Nesse vídeo eu vou revelar as coisas mais estranhas que eu já encontrei nos ouvidos dos pacientes. Hello, hello! Meu nome é Raquel Leão e eu sou uma médica brasileira que mora aqui na Noruega. E eu estou aqui nessa aula a convite do meu querido amigo, o professor de física mais querido de Araguari, o Naldo. A cera do ouvido também tem uma função. No corpo humano, nada é por acaso. E é por isso que a medicina me fascina tanto. A cera do ouvido é uma barreira, é uma proteção para o nosso canal auditivo. A cera do ouvido protege a orelha de agressões externas, como poeira, como corpos estranhos, como fungos, como bactérias. Então, nada de ficar limpando o ouvido excessivamente e acabando com a cera. E além disso, a cera é autolimpante. Então, se houver excesso de cera, o próprio ouvido vai colocar essa cera para fora. O nosso ouvido é dividido em 3 partes: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. A cera está presente apenas na porção externa do ouvido. E quando você coloca hastes de algodão ou cotonete dentro do ouvido, o que você está fazendo? Você está empurrando a cera da região externa do ouvido para a região mais interna. E isso pode trazer problemas, como, por exemplo, você pode ficar com os ouvidos tampados e sentir que não está escutando nada. Por essa razão, não use cotonetes dentro do ouvido. A maneira correta de limpar o ouvido é apenas com uma toalha úmida até onde o dedo alcança. Não adianta pegar uma haste de algodão, um cotonete e tentar tirar toda a cera, porque esse processo só vai fazer com que a cera se aproxime mais de onde ela não deveria estar, que é o ouvido mais interno. Quando por alguma razão a cera está em excesso, o ouvido faz essa limpeza naturalmente. Ele começa a colocar para fora aquela cera, que você pode limpar, como eu já disse, com uma toalha ou com um algodão, mas nada de usar o cotonete para cutucar a cera. Você deve utilizar o cotonete para limpar apenas a porção externa do ouvido. Nada de introduzir profundamente dentro do conduto auditivo, porque isso pode levar a coisas mais graves, como, por exemplo, uma perfuração do tímpano. E você pode estar se perguntando, se existe um ouvido externo, médio e interno, como que a gente consegue ver essas estruturas mais internas do ouvido? Com esse aparelho aqui. Muitos de vocês podem não conhecer, mas esse aparelho se chama otoscópio. E ele permite que a gente enxergue dentro do ouvido. Você sabia que existe mais de um tipo de infecção de ouvido? Nem toda infecção do ouvido é igual. Nós podemos ter a infecção no ouvido externo, que é a otite externa, e a infecção no ouvido médio, que é a otite média aguda. A otite externa acontece mais nos meses quentes. Eu sei que no Brasil está quente o tempo inteiro, mas a otite externa acontece quando as pessoas passam muito tempo dentro da água, muito tempo dentro da piscina, e o ouvido fica sempre úmido. Isso pode gerar uma infecção no ouvido externo. E nós temos também a otite média. A otite média ocorre mais nos meses de inverno. É quando as pessoas estão mais resfriadas, gripadas, e as bactérias, fungos e vírus da mucosa nasal podem chegar até o ouvido médio. Essa otite é um pouco mais complicada, porque ela se localiza no ouvido médio, onde está o nervo auditivo. E além disso, ela está perto do cérebro e pode até causar uma infecção nas meninges cerebrais. Já ouviu falar de meningite? Tem várias causas, mas uma delas pode ser a otite média aguda. Tá vendo como o ouvido não é brincadeira? E eu não sei se você sabe, mas o médico que cuida do ouvido é o otorrinolaringologista. Não. Agora,
eu vou revelar para vocês as coisas mais estranhas que eu já encontrei nos ouvidos dos pacientes. Eu já encontrei de tudo, desde tarraxinhas de brinco, até pedaços de madeira e até insetos. Sim, uma vez um paciente chegou no plantão aí na UPA de Araguari, no meio da madrugada, dizendo que estava com um zumbido dentro do ouvido. E quando eu peguei o meu otoscópio e me aproximei do ouvido dele, eu vi um inseto. Era uma pequena barata. Sim. E como a gente retirou? Através da lavagem auditiva, que é um procedimento simples, mas que não deve ser realizado em casa. Mas para explicar isso já é outro vídeo. Então, se você quiser saber sobre outros casos ou conhecer um pouquinho mais sobre saúde e acompanhar o meu canal no YouTube, é só se inscrever no link que está abaixo. Muito obrigada por assistir e eu quero mandar um beijo ao meu grande amigo e o professor de vocês, o Naldo. Saudades, amigo! Love, love, love!